Neste vídeo, será apresentado um exemplo de inspeção para o papel de engenheiro de requisitos de domínio da técnica Smart Perspective. As informações faladas durante esse vídeo você pode consultar em um desses documentos. O documento 3 tem os conceitos principais da técnica. O documento 4 tem um exemplo que será executado durante este vídeo. E o documento 5 tem um cenário completo para a perspectiva de engenheiro de requisitos de domínio. Além das tarefas tradicionais de engenharia de requisitos, o engenheiro de requisitos de domínio deve analisar as comunalidades e analisar as variabilidades e modelá-la. Ele deve analisar e identificar os requisitos que satisfaçam não só uma aplicação, mas todas as que podem ser derivadas da LPS. Além disso, deve documentar explicitamente as variabilidades para que sirva de guia para as outras atividades do processo, tanto da engenharia de domínio quanto da engenharia de aplicação. O cenário de engenheiro de requisitos de domínio é composto por 8 passos, nos quais são inspecionados os diagramas de caso de uso, de classe, sob a perspectiva conceitual e o diagrama de sequência. Nós injetamos alguns defeitos no diagrama de caso de uso da LPS Mobile Media para utilizarmos como exemplo durante este vídeo. O cenário da Smart Perspective é composto de 3 seções principais. A primeira delas é a introdução. A introdução é dividida em 2 partes. A primeira apresenta a perspectiva, sua função e quais serão os diagramas inspecionados por ela. A segunda é comum para todos os cenários e ela orienta o leitor o que fazer quando encontrar um defeito. Ao encontrar um defeito, deve ser preenchido o formulário de identificação de defeito, o FID. Deve ser assinalado o diagrama que está sendo inspecionado, o número da questão que orientou na detecção do defeito, o nome do elemento em que foi encontrado o defeito e a descrição do defeito encontrado. Depois da seção de introdução, nós temos a instrução principal. Para o diagrama de caso de uso, ela diz o seguinte: leia atentamente a especificação de requisitos e, durante a leitura, faça uma lista com todos os requisitos e atores especificados no documento, colocando uma anotação com o tipo de estereótipo do elemento e seus possíveis relacionamentos. Compare a lista feita com o diagrama de caso de uso para garantir que não há inconsistência entre eles. Para tal, responda as questões que seguem. Então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo da lista com as funcionalidades da LPS Mobile Media e seus estereótipos. Bom, cada um é livre para fazer a lista do jeito que preferir. Deve ficar só atento para que ele consiga entender depois, para não deixar despercebido algum defeito no nosso diagrama. Essa lista, o diagrama que está sendo inspecionado, bem como o formulário de identificação de defeito, você pode encontrar no documento 4. Bom, aqui nós temos nosso diagrama que nós vamos comparar então com a nossa lista feita. Depois da instrução principal, nós passamos para a instrução secundária, que ela diz o seguinte: considere como elementos nesse passo os atores e os casos de uso. Para cada elemento no diagrama de caso de uso, verifique se há correspondência com os elementos da lista feita. Faça uma marcação no elemento após sua análise, para evitar que seja analisado novamente. Agora, para cada elemento, nós vamos ler questão por questão, salvo quando a questão mesmo falar que se encontrarmos um defeito, nós devemos passar para o próximo elemento ou entrar em um subgrupo que não faz parte ali dos estereótipos ou daquelas características daquele subgrupo que o elemento tenha. Então vamos lá. Então nós vamos começar lendo para cada elemento, então, a questão ponto 1, depois a 1.2 e assim por diante, passando ali pelo nosso procedimento. Aqui nós vamos começar a nossa inspeção pelo rótulo de arquivo. Nós temos então a nossa lista, então vamos começar. A questão 1.1 diz o seguinte: o nome do elemento expressa corretamente a funcionalidade? Sim, nós conseguimos entender ali qual funcionalidade ele está representando. A 1.2. Este elemento corresponde a uma funcionalidade que não foi definida no documento de requisitos? Para isso, nós vamos ter que analisar nossa lista. Foi definido essa funcionalidade na nossa lista? Foi, nós temos ali o rótulo de arquivo. Nós vamos seguir aqui questão por questão e vamos ver que a sua relação com o usuário está correta, o seu estereótipo opcional está correto, então não temos nenhum defeito. Nisso, nós vamos marcar tanto na lista, riscando ali que nós já encontramos esse elemento, quanto no diagrama que ele já foi inspecionado. Lembrando
que nós só vamos passar para o passo 2 depois de ter verificado as questões do passo 1 para todos os elementos do nosso diagrama de caso de uso. Então, vamos para o próximo elemento. Agora, nós vamos inspecionar destruir mídia. Bom, questão 1.1. O nome do elemento expressa corretamente a funcionalidade? Sim, nós conseguimos entender qual a sua função. A 1.2. Este elemento corresponde a uma funcionalidade que não foi definida no documento de requisitos? Quando nós formos verificar nossa lista, nós vamos ver que não há nenhuma correspondência para ele. Então, nós temos aqui um defeito. A questão 1.2 ainda diz o seguinte: se sim, desconsidere ele e suas relações para os próximos passos e vá para o próximo elemento. Como esse caso de uso não pertence ao nosso diagrama, não tem por que nós perdermos tempo verificando as outras informações. Então, nós já vamos ignorá-lo e passar para o próximo elemento. Mas antes, nós vamos preencher o nosso formulário de identificação de defeito. Vamos colocar que nós estamos inspecionando o diagrama de caso de uso. A questão que nos orientou foi a 1.2, o elemento e o defeito identificado. Então, no caso, este caso de uso não foi definido na especificação de requisitos. Então, vamos seguir com nossa inspeção. Nós vamos já ter encontrado alguns defeitos e agora a gente vai ver um defeito que, do jeito que ele foi colocado no diagrama, ele pode modificar ali pela questão que vai orientar a gente a encontrar. Vamos supor que nós já analisamos a gerência de álbum mais à direita e agora vamos verificar a mais à esquerda. Então, a mais direita estava correta. Nós vamos para a segunda. Então, vamos lá. O nome expressa corretamente a funcionalidade? Sim. Esse elemento corresponde a uma funcionalidade que não foi definida no documento de requisitos? Não. Ele está ali na nossa lista. A funcionalidade descrita por este elemento já foi especificada por outro elemento? Nós vamos lembrar que nós já temos a gerência de álbum no nosso diagrama de caso de uso. Então, nós temos aqui um defeito, ou seja, esse está duplicado. Assim como na questão 2, ele fala para desconsiderar as suas relações e seguir para o próximo, sem antes nós preenchermos nosso formulário de identificação de defeitos, colocando que a questão que nos orientou foi a 1.3 e que o caso de uso está duplicado. Lembrando que aqui poderia também ser pelo grupo 1.7 que nós verificaríamos a relação se nós não tivéssemos ainda inspecionado o caso de uso mais à direita e começássemos pela gerência de álbum mais à esquerda. Então, vai depender bastante. Agora, supondo que nós já ali analisamos alguns elementos, nós vamos passar para o envio de mídia. Mais especificamente, nós já teremos analisado as primeiras questões e vamos para o passo 1, o grupo 1.7. O grupo 1.7 diz o seguinte: para cada elemento do diagrama de caso de uso, verifique e analise seus relacionamentos para responder às questões que seguem. Lembrando, claro, de fazer a marcação. Então, vamos lá. O nosso caso de uso e envio de mídia. A primeira relação com o usuário. De fato, quem faz o envio de mídia é o usuário. Nossa relação está correta. Agora, nós temos outra do envio de mídia com ouvir mídia na chamada. Bom, vamos lá então. 1.7.1. O relacionamento está de acordo com a especificação de requisitos? Verifique se há realmente relação entre os elementos para o contexto. Quando a gente analisar, não há relação entre enviar a mídia com ouvir a mídia na chamada. Então, nós temos aqui um defeito. Vamos anotar que pela questão 1.7.1, nós identificamos que não há relação entre os casos de uso de envio de mídia com ouvir mídia na chamada. Vamos passar então para as instruções secundárias. Aqui, lembrando, supondo, claro, que nós já analisamos todos os elementos do diagrama de caso de uso. Nós já verificamos todo ele quanto àquelas informações do passo 1. Nós podemos, então, passar para o passo 2. O passo 2 diz o seguinte: depois da análise de todos os elementos no passo anterior, todos demarcados como visitados, verifique e analise as questões que seguem. Nós podemos ver que nós temos dois subgrupos ali,
1 é para verificação da nossa notação de variabilidade e as variantes. No segundo, são analisadas as notações de UML que representam a variabilidade. Nós vamos verificar o mínimo e máximo, as variantes associadas, entre outras informações. Depois nós temos uma questão solitária, que é para verificarmos se algum item na nossa lista não estava presente no diagrama. Então vamos lá. Vamos supor agora que nós estamos analisando as questões do grupo 2.2. Vamos analisar o nosso estereótipo variability e as informações ali, seus meta-atributos. Então vamos lá. A questão 2.2.1. As variantes definidas no conjunto variantes realmente são variantes para este elemento? Se alguma não for, desconsidere para as próximas questões. Bom, de fato, o gerenciamento de foto, gerência de vídeo e gerência de música fazem parte da gerência de mídia. Então vamos lá. Há variantes definidas na coleção de variantes que não está descrita no diagrama de caso de uso? Opa! Quando a gente for verificar, nós vamos ver que não foi descrito os casos de uso para essas variantes. Então, nós temos aqui um defeito. Vamos colocar no nosso formulário. Diagrama de caso de uso, a questão 2.2.2 e que a gerência de foto, de vídeo e de música foram definidos em variantes, mas não estão presentes no nosso diagrama de caso de uso. Então, nós vamos continuar a nossa inspeção, vamos ter identificado mais alguns defeitos, que lembrando sempre podem ser verificados no nosso documento 4. Ao acabarmos ali as questões do grupo 2.1 e 2.2, nós vamos olhar para a nossa lista, conforme orienta a questão 2.3, para verificar se não ficou algum elemento na lista que não foi especificado no nosso diagrama de caso de uso. Nós temos então, sem marcação na nossa lista, a funcionalidade de vincular a mídia com a nossa agenda. Bom, como nós não temos essa funcionalidade no nosso diagrama, que nós verificamos durante a inspeção, nós temos aqui um tipo de defeito. Então, o diagrama, nós estamos inspecionando no caso de uso, a questão 2.3, o elemento, e o defeito identificado foi: não foi identificado um caso de uso que relaciona a mídia com o nosso registro na agenda. Mais especificamente aqui é a foto. Depois da nossa inspeção, foram identificados 13 defeitos para a perspectiva de engenheiro de requisitos de domínio. Lembrando que essa tabela pode ser vista no nosso documento 4. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode estar enviando um e-mail e nós vamos ter o prazer em lhe ajudar. Obrigada.